Oportunidade de estar aqui com vocês nesse bate-papo. Como a gente estava conversando aqui, é sempre muito enriquecedor, né? Esses momentos de troca, assim, onde a gente pode compartilhar um pouco do que a gente já viveu, já passou na nossa jornada. E da mesma forma como de outras vezes, a gente está lá do outro lado vendo as outras pessoas e como tem bastante gente com história legal, né, cara? E é sempre interessante a gente conhecer para poder a gente sempre tirar proveito, sempre aprender e sempre buscar desenvolver a nossa história, né? E como que foi, assim, né? Eu sou um cara, eu tenho 38 anos, sou o Leandro Merjan, né? Eu tenho 3 empresas hoje. Eu tenho uma empresa chamada Classe A Embalagens, que é uma distribuidora de embalagens. Eu tenho um self-storage, que é a Stock House, que é uma empresa onde temos boxes de alto armazenamento e tal, que a pessoa aloca lá para deixar seus pertences, estoque e tudo mais. E também tem um software de gestão financeira, que é o Sistema CAE, que na verdade, é todo um serviço, né? Tem o software de assinatura, também presta algumas consultorias nessa área financeira. E agora entrando também com um serviço de BPO, tá? Onde a gente vai falar um pouco dessa dor que as pessoas têm às vezes de fazer essa gestão financeira. Eu também vi essa oferta aí de poder oferecer a terceirização, né, dessa gestão financeira para essas empresas. Então, eu estou nessas 3 frentes aí. Mas isso tudo hoje é fruto de um passado bem árduo, né, de bastante trabalho, de bastante entrega, de bastante dedicação, de aprofundamento. Né? Eu sempre costumo dizer que as coisas não caem no nosso colo, as coisas não vêm do céu. A gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar, né? E não é do dia para noite também. Então, isso tudo hoje, eu ainda tenho muito a alcançar, tenho muito para conseguir ainda, mas eu sou muito grato já às coisas que eu já consegui, porque eu tenho a noção do que eu passei já, de quanto foi difícil lá quando eu comecei, que eu nem imaginava estar onde eu estou hoje, assim. Então, é um pouco disso, né? Mas você quer saber lá do começo. Então, eu comecei trabalhando para outras empresas, né, como funcionário. Uhum. E aí eu fiz faculdade de publicidade e propaganda. Minha faculdade era de manhã e eu tinha que arrumar algum serviço para poder pagar a faculdade, para poder ter uma renda e tal. E eu fui trabalhar na Brasil Telecom, na parte de telemarketing lá e tal. Entrei lá mais com o intuito de só ser um trabalho para eu poder ganhar uma renda num horário que eu pudesse estudar de manhã e ia ficar lá o tempo que fosse necessário. Acabou que eu entrei e eu tenho uma coisa assim que tudo que eu faço de cabeça, assim, eu não tenho esse negócio de vou ficar aqui, vou ficar meia boca. Não, legal. Já que eu tô lá, vou fazer o meu melhor. E acabou que as coisas foram acontecendo lá. Eu estava dentro de uma grande empresa que na época estava lançando o telefone móvel, então eu fazia publicidade. Estava dentro de uma empresa grande, uma multinacional, lançando um produto novo no mercado. Então aquilo tudo meio que casou legal com o meu momento, assim. E aí lá dentro eu cresci e tal, e passei 5 anos lá, ou 6 anos dentro da Brasil Telecom. Cheguei a ser supervisor, instrutor, analista de RH e tudo mais. E aí, mas eu sempre tive uma levada assim de que, eu quero ter meu próprio negócio, eu quero ter a minha independência, eu quero ser dono do meu tempo, né? Sempre tive esse sonho assim, por trás. Mas sabia que para isso eu tinha que plantar, né? Não ia ficar só jogando na Mega Sena e esperando. Só esperando não só acontece. Sonhando, só tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Isso aí. E eu sempre tive essa consciência. Vi sempre na minha cabeça, assim, antenado. O que eu vou fazer? Como é que vai ser e tal. Esperando uma oportunidade. E aí aconteceu que a Brasil Telecom foi comprada pela Oi. E aí nessa transição, nós funcionários, a gente foi demitido e recontratado. Então a gente pegou todo o acerto, FGTS, férias, 13º, tudo que tinha lá, e continuou empregado, né, por um novo CNPJ. E quando eu peguei esse acerto, ele hoje, olhando, ele era muito pouco, mas na época ele era muito, para mim, ele era muito. Ele significava muita coisa. Era um dinheiro que eu nunca tinha pego na mão. Acho que foi, tipo assim, sei lá, uns 15 mil, assim. Uhum. E eu, cara, eu tenho 15 mil. E estou empregado, né? Então, assim, eu não precisava desses 15 mil, nem sabia que ele ia vir. Então, é aqui que eu vou fazer alguma coisa. Isso. E aí, falei, desses 15 mil eu vou plantar alguma coisa. E continuei vivendo com o meu salário de lá, e aqueles 15 mil era como se eles não existissem.
Aí você guardou, você não comprou nenhum Não carro, comprei nenhuma o carro, não comprei um iPhone, não viajei, não comprei um tênis da Nike. É importante né? ressaltar isso aí. Que isso é importante, né? Tá caindo aqui. Então, assim, cara, é questão de propósito, né? Quando você tem um propósito, daí você nem liga. Se você não tem o celular da época, que você está pensando já é lá na frente, né? E aí foi isso daí, foi esse dia que tudo começou. E aí um cara falou pra mim assim que acho que era com 30 mil, sei lá. Ele falou, cara, com 30 mil você faz uma casinha popular, dessas 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e tal. E eu falei, será, né, cara? Pô, eu tenho 15, né? Meio caminho. E aí foi aí que começou essa ideia, assim, que foi por onde eu comecei. Eu entrei nessa pegada de que eu conseguiria fazer. A minha mãe tinha um dinheirinho guardado e tinha um terreno. E aí eu mandei a proposta. Falei assim, mãe, eu tenho dinheiro aqui, você tem um pouquinho aí, você tem um terreno. Vou atrás, vou ver como é que é, vou estudar, vou ver como é que funciona isso mesmo. E de repente a gente faz uma casinha lá, vende e racha proporcionalmente Legal. o lucro. E aí, se der certo, a gente faz outra e tal. E ela falou, tá bom, vamos fazer. Eu falei assim, na pior das hipóteses, a gente vende pelo preço que gastou, pega o dinheiro de volta e se tiver que alguém assumir o prejuízo, eu assumo. Beleza. Então, assumi o risco e encarei. E aí, no fim das contas, fizemos a casa, gastamos mais do que 30 mil, acho que gastamos tipo uns 50, assim. E aí foi aquela coisa, né? Cartão de crédito e limite de banco e juntando do salário e aquela coisa, assim. Mas no final, deu certo, a casa ficou pronta. E aí ali eu fiz a minha primeira renda, assim, eu dei muita sorte também, que eu estava posicionado na hora certa, no lugar certo, que na sequência lançou Minha Casa Minha Vida. Então essa casa ficou pronta e foi vendida rapidinho. Quando eu comecei não tinha Minha Casa Minha Vida, quando eu terminei tinha lançado. Bom. Então o destino colaborou também, né, com a minha iniciativa. E aí dali eu fiz essa casa, ela vendeu, peguei minha parte do lucro, daí fiz outra casa junto com a minha mãe, vendi, e eu não usava, esse dinheiro não existia, eu vivia com a minha renda, eu ainda trabalhava na Oi, vivia com o que eu tinha lá. E aí, nisso eu fiz uma, fiz duas, fiz três, fiz quatro, fiz cinco, aí o dinheiro aumentou, e aí eu já tinha dinheiro suficiente para fazer sozinho, e aí a minha mãe gostou da ideia, também continuou fazendo, e aí a partir dali eu comecei a construir casas para minha mãe, e ela me remunerava para isso, e eu passei a construir casas para mim. Legal. E eu multiplicava ali o meu dinheiro dessa forma. E assim eu fiz, cara. Eu fiquei construindo casas há uns 6, 7 anos construindo casa. E trabalhando na Oi, fiquei uns 2 anos e meio ainda nessa mesma coisa, ali, trabalhando lá e construindo, e fazia final de semana, usava a hora de almoço para cotar produto, ia na obra, e pegava... Era isso, ia fazendo com o que eu tinha. E aí, nesse momento, quando eu já me vi nessa realidade, eu falei, bom, agora já dá para sair, já dá para viver disso. Aí pedi demissão na Oi, fiz todo o processo certinho, sabe? Não fiz aquela lenga-lenga, agora vou enrolar aqui para ser demitido. Não, fui lá, pedi demissão, todo mundo já sabia do meu propósito, que era a longo prazo, que iria acontecer. Chegou o dia, fiz, saí com as portas abertas lá e comecei a construir casa para vender, viver disso. E aí algumas outras pessoas começaram a me procurar também para fazer para eles. E aí entrei nesse ramo aí. Paralelo a isso, um primo meu que fazia engenharia viu que eu mexia com isso e falou assim, cara, vamos montar uma empreiteira? E aí a gente pega obras de empresas e construtoras e tal também. Eu falei, cara, vamos, já tô nessa, agora tô nessa pegada, vamos. Montamos e aí montamos essa empreiteira, construímos, pegamos parte de calçada, muro, para essas construtoras daqui da cidade. E aí passei um tempo nisso. E aí depois de um tempo eu ia ajudar o meu pai tinha uma empresa de embalagem. E aí eu queria ajudar o meu pai, e aí eu vou linkar agora com 2 pontos que se encaixam legal na minha história. Que o meu pai tinha uma empresa de embalagem, ele lidava já com isso, com comércio. E também meu pai tinha o que vários empresários têm, que é a falta de controle financeiro, de organização. Tinha um negócio, o negócio rodava, ele ganhava dinheiro, mas ao mesmo tempo ele vivia atropelado com aquela situação, não sabia para onde que ia o dinheiro, aquele rolo que muita gente vive hoje. É mais realidade do que nunca, né? Misturado tudo, dinheiro da empresa com o dinheiro dele, não tirava férias, aquela loucura assim. E aí um dia eu falei assim, cara, preciso ajudar meu pai. E aí eu falei assim, daí como gerações diferentes, é difícil de você, não ia entrar lá e querer dizer para ele como é que ele ia fazer, né? Eu só queria ajudar. E eu falei, pô, o melhor jeito de eu ajudar ele é eu montando também um negócio desse, e aí eu vou entender como é que funciona, daí eu ajudo. Boa ideia. E aí eu fui abrir o meu próprio CNPJ de embalagem,
com a ideia de ajudar meu pai e comprar da indústria com mais força, porque daí eu comprava junto com ele, e aí ele pegava com preço melhor, e aí nisso eu ia entendendo também o negócio. Você abriu uma empresa de embalagem para você poder ajudar seu pai? Foi isso. E tem gente não querendo ajudar a limpar a casa. Lavar a louça. É óbvio que assim, era uma coisa que tinha várias coisas junto, né? Eu ia ajudar meu pai, eu ia fazer uma nova renda, era um pacote perfeito para mim. Não tinha dúvida disso. É importante você ressaltar para quem tá assistindo ali, Homer, já. Você falando aí com essa naturalidade toda, parece que não passou nem olha, não sei, tô com medo, e aí?